Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós aqui mais uma vez. Hoje estou com meu coração de eu colocar um texto, uma passagem, né, de Jesus, onde ele foi batizado. Então, hoje de manhã eu senti assim muito forte, né? Senhor, toca meu coração para que eu possa ter um texto, né, da Bíblia, ter uma passagem que eu possa estar falando, que alguém possa estar precisando ouvir e que eu também, né, seja fortalecido com essa passagem, com essa instrução. E aí me veio no coração essa passagem de Jesus, do batizado de Jesus, né? E depois a gente estudar Provérbios, eu quero que você continue lendo Provérbios, né? Todos os dias, cada dia do mês, você vai lendo um capítulo para que você fique fortalecido, né? E agradeça a Deus por esse maravilhoso dia de hoje que Ele nos deu, né? A nossa vida, a nosso respirar, nossa saúde. Agradeça a Deus todo o instante de sua vida. Sempre agradecer, nada de murmuração. Lembra que tudo que nós fazemos é ação e reação. Então, se eu agradeço, a graça também volta para mim, né? Mas se eu murmuro, a murmuração vai voltar. E a murmuração não é coisa de Deus. Deus criou seus filhos para ser lindos, felizes, saudáveis, né? Se nós temos a doença, as coisas ruins, as tempestades da vida, somos nós que não sabemos enfrentar aquilo que nós devemos enfrentar com sabedoria, com discernimento. Por isso que é importante a gente ler a Bíblia, né? E aí nós vamos passar essa aqui, fazer essa passagem aqui do batismo de Jesus, para vocês verem que interessante que é e quantas coisas a gente pode tirar dessa passagem. Então vamos lá. Então é Mateus 3, de 13 a 17, depois eu vou colocar na descrição, e 4, de 1 a 11, que nós vamos estudar, tá bom? Então vamos lá, começando assim. Jesus foi para a Galileia, para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João procurava impedi-lo, dizendo: Sou eu que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? A mim? Jesus, porém, lhe respondeu: Por enquanto, deixe como está, porque devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Veja, cumprir toda a justiça. Jesus veio como humano. Ele não quis ser diferente do humano. Ele não precisava ser batizado. Por quê? Porque o batismo, o que é o batismo? O batismo é quando eu confesso Jesus na minha vida, eu aceito, não confesso, eu aceito Jesus na minha vida, e a partir daquele momento eu vou ser fiel a Ele, eu vou procurar fazer a sua vontade. E Jesus não precisava ser batizado, passar por isso. Porque, na verdade, você confessa os seus pecados e aí você é batizado. Você traz a luz, lembra que a luz dissipa as trevas? Então você traz à luz todo o seu pecado, você se arrepende de todo o seu pecado e você então passa a ser luz. E aí você então aceita Jesus. Esse é o verdadeiro sentido do batizado, é aceitar Jesus, é trazer os seus pecados à luz e aceitar Jesus e seguir os seus ensinamentos. Então veja, Jesus não precisava fazer isso, mas ele cumpriu toda a justiça. Cumpriu toda a justiça. E aí nós continuamos aqui. Depois de ser batizado, veja, Jesus logo saiu da água, então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba pousando sobre ele. E do céu uma voz dizendo: Este é meu filho amado, que muito me agrada. Veja. E esse é o final, né, do capítulo 3. Todos nós somos filhos de Deus. Quando você aceita Jesus, quando você aceita e você traz revela os seus pecados, você está com a luz. Então, o que Deus nos diz? Este é meu filho amado. Todos nós somos filhos amados de Deus. A partir do momento que nós deixamos as trevas, deixamos o pecado, nós somos chamados e o céu se abre e Deus se alegra porque nós somos um filho. Esse é meu filho amado. Esse é aquele filho que vai cumprir o meu propósito, que vai cumprir o seu propósito, que vai cumprir e vai me obedecer.
assim como Jesus. Todos nós somos chamados a cumprir o nosso propósito. E assim como Jesus, nós vamos ver agora que vai vir as tentações, nós também somos tentados. Então veja aqui. Então, agora já começando o 4. Então o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E depois disso sentiu fome. Então o tentador se aproximou e disse a Jesus: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aqui eu quero fazer uma paradinha de novo para dizer a vocês. Lembra quando nós estávamos estudando Provérbios? Eu insisti muito, e eu digo muito, e insisto e continuo insistindo. Leia a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. Veja, quando Jesus foi batizado, ele vai assumir o seu propósito, vai assumir toda a justiça. Quando nós também fazemos e aceitamos a ser batizados, aceitamos a Jesus. Quando eu aceito, eu renuncio o meu pecado e aceito Jesus, eu estou livre de todos os pecados, agora estou tranquilo, estou bem, maravilhoso. Não, é aí que a gente entra no deserto. Quando a gente assume o nosso papel, quando a gente assume realmente Jesus Cristo na nossa vida, aí que vem as tribulações. Por quê? Porque o diabo, ele não tenta aqueles que já são dele. Ele vai tentar aqueles que estão do lado de Deus. Aqueles que aceitaram Jesus. Ou você acha que ele vai ficar tentando aqueles que já são dele? Para quê? Percebe? Então Jesus nos mostra aqui que ele foi tentado. Mas ele o quê? Conhecia as Escrituras. Olha a importância de você conhecer as Escrituras para você se defender do maligno que quer nos derrubar e nos derrotar. Por isso, ler a Bíblia, a gente vai nos fortalecendo, cada vez mais tendo sabedoria, discernimento para saber enfrentar os inimigos, as tribulações da nossa vida. Então, Jesus disse, que o diabo diz assim, se você é filho de Deus. Ele colocou dúvida, né? Veja, ele colocou a dúvida em Jesus. Se tu és o filho de Deus. Você tem dúvida que você é filho de Deus? Se você tiver dúvida que você é filho de Deus, o diabo vai te derrubar. Você não pode ter dúvida. Nós somos filhos de Deus. A importância de sabermos a nossa identidade. Filhos de Deus. Filhos muito amados. Esse é meu filho muito amado. E é esse que você é. Um filho muito amado. Imagem e semelhança do Criador. Para viver o propósito que ele tem para a sua vida. E quanto mais você conhece as Escrituras, mais você tem condições de vencer as tentações. E você não vai ter dúvida. Ele coloca dúvida em Jesus. E Jesus rebate com as Escrituras. Olha que interessante. Continuando então. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se tu és filho de Deus, de novo, se tu és filho de Deus, joga-te para baixo. Porque a Escritura diz, olha lá, você aí relutando em ler as Escrituras e o diabo sabe as Escrituras. E ele diz que a Escritura está escrito. Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus respondeu-lhe: A Escritura também diz: Não tente o Senhor, seu Deus. Percebe? Sabe qual é essa citação que o diabo coloca aqui? É Salmos 91, 11 e 12. Se você quiser ler depois, vai lá ver. O diabo sabe as Escrituras, ele conhece as Escrituras. E é por isso que ele não quer que você leia as Escrituras, porque Jesus aqui estava se defendendo com as Escrituras. Por quê? Lá diz, realmente diz isso, né? Diz exatamente o que ele falou aqui, Jesus, ele disse assim, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropece em nenhuma pedra. E é exatamente isso que está escrito lá. Por quê? Aqui está uma promessa de Deus.
Você não tem que colocar Deus em prova. Ah, eu vou me jogar daqui então para ver se realmente Deus está com o meu lado. Se Deus realmente vai fazer isso para mim. Você tem que saber que se o que você fizer para Deus, o que você fizer para o reino de Deus, Ele estará sempre te ajudando e te defendendo. E sempre estará carregando você nas mãos e tirando todas as pedras de tropeço da sua frente. Mas não tente o Senhor teu Deus. Como Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou tentar meu Deus. Eu sei que Ele é por mim, que Ele está por mim, que Ele está comigo, mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu não tenho que fazer assim, Jesus, se Deus me ama mesmo, então eu vou jogar daqui para ver se Deus vai me salvar. Isso é tentar a Deus. Isso é duvidar de Deus. Isso é você colocar Deus em segundo plano na sua vida. Primeiro eu tenho que colocar Deus em primeiro plano na minha vida, fazer a vontade dEle. E aí então Ele mandará os seus anjos a nos guiar, a nos orientar, e não deixará que nenhuma pedra esteja no nosso caminho para nos tropeçar. Mas eu tenho que buscar, eu tenho que conhecer a palavra, eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que buscar por sabedoria, buscar entendimento pela palavra, conhecimento na palavra, porque quanto mais conhecimento eu tenho, mais a sabedoria vertical. Lembra que nós dizíamos na sabedoria horizontal e vertical? Eu tenho que ter as duas. Porque se eu não tiver sabedoria vertical, aquela que vem de Deus, não adianta também eu ter a sabedoria horizontal. Mas se eu não tiver horizontal, a vertical não vem mesmo. Não vem. Porque eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer as escrituras. Porque quanto mais eu fortaleço na escritura, mais o Senhor vai me animar, mais o Senhor vai me ajudar, mais Ele vai me mostrar o caminho e a direção que eu tenho que seguir nessa vida. Para que eu cumpra o propósito, para que eu anuncie o seu reino a todas as pessoas. Olha que lindo, que maravilhoso. E aí, continuando. E o diabo tornou a levar Jesus agora para um monte mais alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Veja, agora o poder, olha isso. E as suas riquezas. Ele disse, eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Então Jesus disse, vai embora, Satanás. Porque a Escritura diz, você adorará ao Senhor seu Deus e somente a Ele servirá. Então o diabo deixou e os anjos de Deus se aproximaram e serviram a Jesus. E o que eu quero dizer aqui para vocês é que quando Jesus diz, quando o diabo mostra para ele todos os poderes do mundo. Lembra quando eu dizia, nós estudávamos provérbio, que nós dizíamos que não é pecado você ter, e nem muito menos errado você ter riqueza, possuir riquezas nessa terra. Mas o teu coração não pode estar nela. Você tem que ser desapegado. Porque tudo que você tem é para você viver aqui. É para você cumprir o seu propósito. Porque tudo que você tem, tudo que eu tenho vai ser deixado um dia aqui. Tudo que você lutou, que você batalhou. Então se você viveu só para suas riquezas, você não viveu. Não, porque você vai morrer e vai deixar tudo aí. Há exemplo daquele homem que fez uma colheita tão grande e que de repente ele falou assim, o que eu vou fazer agora? Não tenho celeiro para guardar? Já sei. Vou aumentar o celeiro, vou guardar tudo e vou falar assim para você, como você é legal, como você é bonito, você é inteligente. Agora você pode descansar. E naquele mesmo dia o que acontece? O Senhor pede a sua vida de volta. Ou seja, Ele só deu suor, deu seu sangue para ter aquilo que ele achava a coisa mais importante da vida dele, ou seja, o seu coração estava tudo na riqueza, a ganância. Então Jesus aqui se livra do poder, se livra da ganância, porque ele fala, você adorará somente seu Deus e somente a Ele servirá. Veja. E aí a coisa mais linda, os anjos se aproximaram dele e serviram a Jesus. Veja. Os anjos estão a serviço do Pai, para fazer a vontade do Pai. Então aqueles que servem a Jesus, os anjos são mensageiros, os anjos estão próximos, de nós. Quando nós estamos fazendo a vontade do Pai, os anjos estão do nosso lado. Os anjos estão encarregados a fazer com que a gente cumpra o serviço do Pai. Veja, os anjos estão todos a serviço de Deus, mas estão a serviço para ajudar os filhos. Eles estão para nos guiar,
E no próprio salmo citado pelo diabo, Deus dá ordem aos anjos para guardar seus filhos. Em Hebreu 1,14 também vai dizer: não são todos eles, ou seja, os anjos, se você ler o 13 você vai entender melhor. Mas diz assim no 14: não são todos eles, os anjos, eles aí são os anjos, espíritos encarregados para um serviço enviado para servir àqueles que deverão herdar a salvação? Veja. Então, os anjos são espíritos encarregados para um serviço enviados para servir àqueles que deverão herdar a salvação. Quem deverá herdar a salvação? Deus? Jesus? Não. Deus, Jesus já... Eles são os nossos, né? O nosso Criador. Eles não precisam de salvação. Eles que têm tudo esse mundo, que fez tudo esse mundo, que criou todos os filhos. Quem precisa de salvação somos nós, né? Para herdar a salvação, os anjos, eles estão encarregados para esse serviço, de nos ajudar, nos orientar para essa salvação. Então veja, quando você está com Deus, os anjos te servem, os anjos te ajudam, eles te levam para você cada vez mais buscar a salvação. Quando é que o diabo deixou Jesus, os anjos vieram e o serviram. Então veja, e eu quero dizer mais uma vez aqui, a importância da gente aceitar Jesus, a importância da gente vencer as tentações e a importância da gente viver uma vida conhecendo as Escrituras, conhecendo a palavra cada vez mais, para que a gente se fortaleça, para que a gente vença as tentações, para que a gente não se deixe levar por elas. Conhecendo as Escrituras, gente, é muito forte isso, eu digo e repito e reafirmo novamente aqui a importância de lermos a Escritura, porque o diabo sabe, conhece as Escrituras e é por isso que ele deixa, ele sempre está colocando dúvida no seu coração. Se você não lê, se você não conhece, ele vai sempre colocar dúvida no seu coração. Ah, a Bíblia foi escrita por mão de homens. Ah, a Bíblia, imagina, a Bíblia é um livro sagrado, é um livro que é inspirado pelo Espírito Santo. Ele inteirinho, ele maravilhoso. A Bíblia do Antigo Testamento vai falar de Jesus, né? Como que as pessoas que viveram lá, eles não conheceram Jesus. Eles não conheciam Jesus, mas eles acreditavam na promessa que viria o Salvador e eles anunciavam esse Salvador. Gente, em Isaías fala muito de Jesus Cristo. Fala tudo, explica tudo, coloca tudo. E Jesus cumpriu cada parte que estava escrito no Antigo Testamento. Ele cumpriu a justiça de Deus. Ele cumpriu. Então, Deus deixou a Bíblia para ser o nosso manual, para que a gente possa cada vez mais estar próximo dele e que possa herdar essa salvação. Que a gente creia e possamos herdar a salvação. E eu digo a você, o diabo não quer que você leia a Bíblia. Por isso que ele sempre coloca empecilhos para que você leia a Bíblia. Ou você está cansado, ou você está com sono, né? Então, sempre você está buscando alguma coisa para que se afastar de Deus. E quanto mais você se afasta de Deus, mais próximo do inimigo você está. Porque você está afastado de Deus, você estará fazendo as coisas erradas, caindo muito mais em tentação, fazendo coisas que você não deveria fazer, aceitando coisas que você não deveria aceitar, duvidando da sua identidade, né? Ah, será que eu posso fazer isso? Será que eu consigo fazer isso? Você é filho de Deus. Dentro de você tem o DNA de Deus. O Espírito Santo dele age dentro de mim, dentro de você. Como é que nós podemos dizer que somos fracos? Então é o inimigo querendo colocar fraqueza em nós, né? Colocar dúvida no nosso coração. O nosso coração não pode ter dúvida. Assim como Jesus, que ele venceu as tentações. E Jesus, mas Jesus era filho de Deus. Era filho de Deus, sim, e é filho de Deus, sim. Mas ele veio humano. Jesus nasceu bebê. Ele não nasceu, não veio lindo, maravilhoso, né? Numa nuvem que todo mundo viu. Não. Ele veio pequenininho, bebê. Cresceu, sofreu, teve cólica, como qualquer um bebê tem. Cresceu, caiu, machucou, sofreu, sentiu, amou, chorou. Percebe? Ele teve tudo o que nós
seres humanos temos porque ele foi humano. E tudo que ele viveu foi como humano. Foi como humano. Para mostrar pra gente que nós podemos e devemos fazer tudo que ele fez. Porque ele disse que nós faríamos coisas que ele fez e faríamos maiores ainda. Então veja, eu digo mais uma vez a você, leia aquele livro Quando o Céu Invade a Terra e você vai perceber quantas coisas que nós podemos trazer do céu para a terra. Por quê? Porque nós temos que viver o céu aqui já. Fazer o seu reino aqui já. Então devemos viver o reino. E o reino de Deus não tem doença, não tem dores, não tem tristeza, né? Tem amor, tem saúde, tem alegria. E é esse reino que nós temos que viver aqui. Porque nós temos que anunciar esse reino. Anunciar o reino de Deus. Como é que eu vou anunciar o reino de Deus se eu estiver reclamando, chorando, achando que tudo está errado na minha vida? Como é que alguém vai acreditar nesse reino maravilhoso de Deus? Que reino é esse que eu estou anunciando? É um reino de justiça, um reino de amor, um reino que ajuda as pessoas, um reino que liberta as pessoas. Então vá lá hoje, nessa reflexão. Faça do seu dia um dia maravilhoso. Trate as pessoas como você nunca tratou. Ame as pessoas como você nunca amou. E mais uma vez, leia a Bíblia. Fica com Deus. Um beijo no teu coração. Até uma próxima.